Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um ICEI Talks. Eu sou o professor Rômio Carneiro, representando aqui o Instituto de Ciências Exatas, que é o grande promotor do ICEI Talks, esse bate-papo que nós temos aqui todas as quartas-feiras, religiosamente. Já são quase 70 edições. Lembrando a vocês que estão todas disponíveis lá no nosso canal no YouTube, numa playlist específica do ICEI Talks. A gente conta com a ajuda de diversos dos nossos colegas professores. É um trabalho que a gente faz com muito carinho. Tem aí a professora Simone, que está com a gente aí, que é uma das pessoas responsáveis pela toda a articulação do ICEI Talks, a programação. A gente tem reuniões de pauta, então é algo que a gente traz com muito carinho para todos os nossos alunos, para a comunidade que orbita em torno dos nossos cursos e para todas as pessoas que também a gente recebe com muito carinho nos nossos bate-papos e também lá no nosso canal. Para quem não conhece, né, o ICEI Talks, eu sempre faço questão de abrir aqui o site do ICEI Talks para mostrar um pouquinho para vocês dessa história, né, que já está indo aí para os 70 episódios. Aqui a gente tem, ó, no site do ICEI Talks, vocês vão encontrar o episódio de hoje, sugestões que podem ser feitas, e aqui embaixo vocês podem ver, né, outros episódios que podem ser acessados por aqui, mas eles vão direcionar vocês para o canal nosso lá do YouTube. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, para mais uma edição. Eu trago também um abraço do nosso diretor, professor Lúcio Mauro Pereira, que não pôde estar conosco aqui, mas mandou um grande abraço para o Léo Andrade, para o Léo Carvalho, para os nossos parceiros aí da True Change, da Saido, desejando que a gente estenda, né, esse bate-papo aqui para uma aproximação na sequência com diversas ações. A gente já tem uma ação muito forte com o pessoal da Saido, né, parceiro de longa data. Foi criada por um ex-aluno nosso e também um grande amigo meu, por coincidência, né? Então, a gente tem um prazer imenso em trazer essa turma. O Léo está aí representando. Então, Léo, obrigado, né, pela participação de vocês. Agradeço demais o convite, Rômio. Isso aí é um prazer enorme. Como professor da PUC também, como professor da pós-graduação da PUC também. Então, para mim, é uma alegria enorme poder estar participando aqui e estar representando a Saido aqui nesse evento. Show de bola. E para bater essa bola com o Léo Carvalho, né, Léo Andrade, que faz um trabalho fantástico pela True Change, que também é um parceiro que a gente já fez diversas ações e agora a gente está articulando mais uma para levar um pouco, né, dessas plataformas low-code para os nossos alunos e, quem sabe, né, para outras pessoas também. A gente vai bater um papo sobre isso. Uma dos artifícios aí para agilizar a transformação digital nas empresas. Léo Andrade, obrigado, cara, por estar conosco, né? Respondeu assim em cima do rastro, né? Foi pego pelo laço e está aí com a gente. Então, obrigado, né, por esse carinho, por esse pronto retorno ao nosso convite. Cara, eu que agradeço, viu? É um prazer para eu poder participar e falar assim nesse universo acadêmico, porque é uma coisa que me encanta demais, né? Então, participar disso, eu sou daquele que quando fiz faculdade fui presidente de diretório acadêmico, então você já viu o quanto que eu gosto desse negócio, né? E, poxa, é aproximar das universidades. Eu faço isso muito, eu sou da região de São Paulo, aqui de Santos, né? E faço esse trabalho de levar conteúdo para as universidades, escolas técnicas, então a gente vem fazendo isso, e quando eu entrei na True Change, foi justamente para trabalhar com isso daí, né, com a comunidade, com as universidades, e espero, junto aí com o Léo Carvalho, né, abrilhantar esse dia aqui. E o meu nome é Leandro, mas é que meus pais me chamam de Léo desde pequeno. Então, quando alguém fala Leandro, parece que estão brigando comigo. Então, é melhor falar Léo. Sei bem disso.
Muito bem, pessoal. Vou compartilhar rapidamente aqui uma apresentação rápida, né, sobre o Instituto, sobre o ICEI Talks. Então, esse bate-papo de hoje, né, daqui a pouco vai estar lá no YouTube, como a gente falou, e também no nosso site, icei.pucminas.br/ICEI Talks. Fica aí o convite para todo mundo conhecer, né, esse cantinho nosso, onde a gente compartilha esses conteúdos. Essa é a nossa missão, inclusive, né? O Léo falou aí, o Léo Andrade falou, né? Essa missão de compartilhar informação, compartilhar conhecimento, isso é o que a gente mais quer trazer para vocês aqui. Então, esse aí é o site que eu já passei rapidamente com vocês, né? Para quem não conhece o Instituto de Ciências Exatas e Informáticas da PUC Minas, nós temos uma série de cursos, né? O Instituto é o universo dentro da PUC Minas que trata os cursos de graduação, pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, né? Na área de computação, física, matemática e química, temos diversos laboratórios, um espaço muito interessante, que fica também um convite, né, extensivo a todos para conhecerem uma das nossas unidades. Então, a gente tem cursos presenciais de Ciências da Computação. A partir de 2022, o curso de graduação em Ciência de Dados, né? O curso de Engenharia de Software, Engenharia de Computação, Física, Jogos Digitais, que agora tem o bacharelado e também o curso tecnólogo, Matemática e Sistemas de Informações. Esses são os cursos presenciais. E uma série de cursos virtuais que vão abrir, né, o horizonte para diversos interessados na área de computação, de análise e desenvolvimento de sistema, bancos de dados, gestão de TI, jogos digitais, redes de computadores, segurança da informação, sistema para a internet e também o curso campeão aí, né, o sistema de informações. Então, um portfólio muito democrático para todos os gostos dos alunos que a gente recebe. E agora, falando um pouquinho da pós-graduação, né, esse slide está começando a ficar pequeno. Vocês percebem que o movimento é grande, né? Então, assim, não só gostamos de compartilhar conhecimento, como a gente busca produzir muita coisa. Então, vejam que ali, né, tem 3 grandes núcleos para pós-graduação lato sensu, né? O núcleo de infraestrutura e gestão de TI, desenvolvimento de soluções e gestão de dados. E, além desses núcleos da pós-graduação lato sensu, a gente tem o programa de pós-graduação stricto sensu em informática, com mestrado e doutorado. Então, só para a gente brincar aqui com todo esse portfólio, fica aí, né, a lembrança dos novos cursos de cibersegurança e governança de dados, gestão e desenvolvimento de produtos digitais, geotecnologias e desenvolvimento de SIGs, né, e engenharia de dados, que agora também vai acontecer no EAD. Bom, mas nós estamos aqui para conversar com essa turma e falar um pouco sobre esse universo também muito democrático, né? Que é o universo das plataformas low-code, que abre espaço para pessoas, né, de diversas áreas que tenham interesse em promover o digital dentro das suas organizações e também dentro das suas próprias vidas, né? Então, essas plataformas, elas trazem aí uma possibilidade muito grande. Para quem não sabe, é importante que se diga, né, esse mundo das ferramentas e das plataformas low-code hoje já conquista uma gama de usuários e organizações de todo o segmento e de todo o tamanho, a ponto de existir um quadrante do Gartner Group voltado única e exclusivamente para falar das plataformas de low-code, né? Então, é um universo grande, mas há também muita confusão, né? E aí, vamos falar com essa turma, mas antes eu quero deixá-los se apresentarem melhor, então vou convidar o Léo Carvalho, que está aí, né, por parte da Saido, para falar um pouquinho, né, sobre o que a Saido faz, um pouquinho sobre o trabalho dele também. E depois eu vou passar a palavra para o Léo Andrade, para ele falar também do trabalho de comunidades que ele faz junto à True Change. Mas então, Léo Carvalho, né, por favor, se apresente e dê sua mensagem aí.
Legal. Vou compartilhar aqui uma apresentação bem rápida, né, para a gente poder falar um pouquinho também de dados, né, sobre a questão desses novos termos que vão surgindo, né, todo dia. A gente que vive de tecnologia não tem muito como fugir disso, não. Cada dia aparece uma novidade, cada dia aparece um termo novo. Mas eu sou o Léo Carvalho, estou aí na estrada da tecnologia, né, há mais de 20 anos, chega num determinado ponto de carreira que a gente só fala mais de tanto tempo, e sempre trabalhei muito envolvido no mercado de educação, né? Então, também sou professor, coordeno cursos e etc. Então, nunca consegui fugir da educação. E hoje eu estou na Saidon, como head de educação, trazendo soluções para a gente poder atender ao mercado de educação de uma forma cada vez mais completa, né? E através, obviamente, da nossa plataforma, o Saidon One. Mas eu acho que o foco nosso hoje aqui, principal, é a gente falar, né, entender um pouco sobre trazer aqui, né, nesse papo inicial aqui, sem estender muito, da gente falar sobre, né, o uso do low-code, como é que ele pode nos ajudar a trabalhar cada vez mais forte dentro disso. Mas é muito importante que a gente entenda em que ponto a nossa organização, a nossa empresa está em termos de maturidade digital, né? Porque vamos sair usando low-code, no-code, tá, legal, mas como que eu estou em termos de maturidade digital? Como que minha empresa hoje se comporta, né? A gente sabe que a gente teve uma evolução assim assustadora em 2 anos em termos de digitalização das empresas, devido à pandemia, não teve fuga, mas a gente vê que nem todas estão realmente preparadas para esse tipo de situação, né? Então, a gente tem as empresas que ainda estão sem nenhuma ação efetiva, que foram empresas que sofreram muito no início da pandemia, mas a gente tem empresas que já começaram a fazer, que são algumas, que a gente chama das ilhas digitais, né? Que são empresas que já começaram a ter algumas ações, vamos fazer uma ação aqui, vamos digitalizar esse canal, vamos digitalizar essa determinada situação, né? Algum determinado processo. E aí, mas ainda assim, coisas muito isoladas, né? Até que ela consegue amadurecer para ter um digital de ponta a ponta. Então, ela começa a olhar para os processos dela, olhar para a estrutura organizacional dela e entender um pouco mais e consegue levar o digital para aquilo dali. Até que ela se transforme ali num líder em inovação digital, que eu acredito que hoje ainda são poucas as empresas que conseguiram chegar nesse nível de maturidade, né? Então, eu acho que eu gosto de trazer essa visão, né, antes de qualquer coisa, para que a gente consiga entender um pouco e olhar para dentro de casa e entender em que momento que a gente está vivendo isso, né? Em que momento que a gente está vivendo dentro da nossa empresa. Agora nós estamos voltando para uma estrutura de trabalho mais presencial. Como é que a gente vai lidar com isso? Mas tem gente que ainda não tem segurança. E então isso traz para a gente ainda uma necessidade de olhar para a nossa estrutura de uma forma muito específica. E isso trouxe, né, e principalmente eu acho que este momento que nós estamos vivendo hoje, de pessoas que querem voltar para o presencial, já estão voltando para o presencial, versus pessoas que ainda não têm a segurança de voltar para um presencial. E a gente tem que conviver com esse mundo híbrido, que as TIs estão sendo mais ainda exigidas por entrega de soluções, né? Elas precisam entregar soluções que se adequem a essas mudanças que estão acontecendo. A gente já tinha mudança rápida, agora as mudanças estão 10 vezes mais aceleradas, né? E a gente precisa se adequar e entregar e dar retorno disso de uma forma muito rápida, né? Aí quando a gente olha para o low-code, né? Por isso que a gente, né, achei muito legal o Romeu ter trazido esse assunto e principalmente ter trazido o Léo para trazer visões de comunidade, visões de mercado, que eu acho importantíssimo para a gente,
né, discutir isso, como que isso está funcionando, como que está sendo usada, mas a ideia, né, realmente é você conseguir criar uma visão cada vez mais 360 da estrutura da sua empresa, aumentar essa velocidade de transformação da empresa, ou seja, eu preciso entregar mais rápido, né? E eu preciso entregar mais rápido, mas eu tenho um monte de legado que eu preciso manter vivo ali também. Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Como é que eu vou conseguir manter esse nível de integração? Então, isso é muito importante. Eu acho que o low-code ele veio muito para realmente trazer esse tipo de aceleração. E aí, justamente, o Juan falando da Gartner, né, eu quis trazer uma visão que eles trouxeram de agora, final de 2020, um índice que eles trouxeram, da receita anual de tecnologia low-code. Né? E a gente consegue ver que as plataformas low-code elas cresceram absurdamente. Né? Elas tiveram um salto muito grande de 2019 para cá, obviamente por essa necessidade de olhar para isso e entregar cada vez mais rápido. Né? Então, o próprio Gartner estimou que daqui até 2024, ou seja, em 2 anos, que é um pulo, né, que não passa numa velocidade absurda, mais de 65% dos aplicativos vão ser desenvolvidos através de plataformas low-code. Né? E eu acho legal que aqui na frente, quando a gente for discutir um pouco mais desses conceitos e entender essas diferenças que o próprio Romeu trouxe do low-code e do no-code, para a gente entender as vantagens e as desvantagens um pouco disso. Mas é legal porque as empresas olharam para essas plataformas de low-code com uma visão de aumento de produtividade para reduzir o time to market de entrada de soluções e aumentar a automação do negócio. Né? Então, assim, os 3 principais pontos do olhar das empresas para as plataformas de low-code foi realmente ajudar a TI a conseguir entregar as coisas mais rápido, a entregar soluções mais rápidas e ir para o mercado também de uma forma cada vez mais rápida. Né? E aí, quando a gente compara isso com o desenvolvimento tradicional, isso aqui é legal, o pessoal da Cronep fez esse estudo, né? Que quando a gente tem uma equipe ali de 6 desenvolvedores, desenvolvendo tudo do zero, nascendo com um produto totalmente do zero, eles conseguem entregar, em média, né, um projeto a cada 4 meses. E aí a gente tem ali um custo de investimento, ali, né, em torno de 280 mil, né, reais, quando a gente olha para isso. Quando eles têm uma plataforma de low-code suportando isso, a gente consegue mais de 40% de economia. Por quê? Eu já tenho toda uma estrutura que vai suportar o meu projeto e vai acelerar absurdamente o meu tempo de entrega. Então, a ideia aqui é a gente conseguir fazer essa discussão, eu acho que o Léo vai conseguir trazer diversos exemplos também muito, muito legais para a gente poder trabalhar isso aqui dentro, de como o low-code hoje ele é uma saída e principalmente tem sido uma saída para a falta de pessoas, né? As equipes de TI hoje estão agonizando sofrivelmente para conseguir talentos, porque o mercado está muito aquecido e a gente tem uma baixa formação de mão de obra, né? A gente forma poucas pessoas para o volume, para a demanda que a gente tem, considerando que hoje praticamente asterisco empresas são de tecnologia. Então, nós que somos empresas de tecnologia, hoje a gente sofre porque a gente concorre com o banco, a gente concorre com a instituição de ensino, a gente concorre com varejo, que está todo mundo levando os talentos para dentro das empresas porque estão se transformando em empresas de tecnologia, de dar inveja, inclusive, às vezes. Mas a ideia aqui, né, é a gente entender um pouco disso, né, e conversar e entender como que esse modelo de tecnologia pode ajudar a gente a resolver um pouco desses pepinos que a gente está passando e principalmente dessa demanda assustadora que a gente está de mão de obra, né, principalmente. Muito bacana, Léo. Né? Léo Carvalho. Agora eu vou passar a palavra para o Léo Andrade, para falar um pouquinho, né, da história da TrueChange, né, um pouco do que vem sendo feito, né, um pouco também da história dele nesse contexto. Então, Léo, é com você aí, cara.
Ah, obrigado. Eu vou compartilhar. Eu lembrei que eu tinha uma pequena apresentação aqui. Está aparecendo para você já, né? Tá? Já Tá está ali? chegando aqui, Me confirma. Eu já ficou compartilhei. escuro aqui. Ah, peraí, deixa eu tentar de novo. Era só para não ficar falando só e. Cadê? Vamos lá. Vê agora. Foi? Apresentando. Para mim parece que está Beleza. apresentando. Se não, foi? Está aparecendo? É porque parece que é você. Então Ah, a não. capa é você. É eu mesmo, eu mesmo. Então É é. isso mesmo. Beleza, né? É só para eu contextualizar um pouco de quem que é o Léo Andrade, para aqueles que não conhecem ainda, tá? Então eu falei, vou pegar esse PPT aqui que eu mostro um pouco de quem que sou eu, para que vocês possam conhecer, né? Então, eu sou de Santos, natural da cidade de Santos, São Paulo, tenho 39 anos, sou casado e sou corintiano, né? Com muito orgulho. Se tivesse um pouquinho mais de campeonato, a gente passava o Galo, velho. Certeza. E sou bacharel em ciência da computação e tenho pós em engenharia de software, tá? Eu comecei essa história de tecnologia, de gostar de tecnologia em meados de 1990, quando eu ganhei esse primeiro computador aí, o PC XT e tal. Ele tinha um monitor de fósforo verde. Só que eu só sabia entrar e jogar Prince of Persia nessa época, mas foi o meu primeiro contato. Essa foto foi o meu primeiro contato com o computador. Então a gente consegue perceber o quão antigo já está, né? E de lá para cá, eu comecei a trabalhar com tecnologia no ano 2000, no Bug do Milênio. Comecei a trabalhar com isso, só que desenvolvimento de software eu comecei a trabalhar em 2008. E de lá para cá não parei mais, né? Desenvolvendo e trabalhando aí ao todo 21 anos, mas sendo 13 com desenvolvimento de software e trabalhando em maior parte do meu tempo em instituições, em projetos de instituições financeiras, né? Trabalhei tanto aqui a maior parte do tempo em projetos no Brasil e já trabalhei em um projeto em Portugal, do Ministério da Saúde lá de Portugal. E também faço parte aí eu tenho uma comunidade chamada Baixada Nerd, né? Eu participo aqui, eu idealizei, que é uma comunidade técnica que a gente distribui conteúdo gratuito em universidades da região da Baixada Santista, e por isso que eu falei que eu sempre, desde a faculdade, eu comecei a entrar nesse negócio de comunidade e participo dos MTACs, que é um grupo de pessoas que são contribuintes de tecnologia aí pelo Brasil. E também eu tenho um trabalho no YouTube, então eu coloco sempre que eu sou um YouTuber, e foi lá no YouTube que eu comecei inclusive deixei até aqui aberto, que eu comecei a falar sobre tecnologia, mas principalmente eu comecei a falar sobre low code. E em 2018 que eu comecei com esse canal por conta de uma palestra que eu fiz na Campus Party de Natal, e eu fui apresentar a OutSystems, a plataforma low code na época nem se chamava low code ainda. Não é que não se chamava, não tinha o termo ainda tão evidenciado, né? Então foi nesse momento aí que eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube por conta de uma palestra. O pessoal falou, poxa, mostra mais no YouTube, e eu comecei a produzir. E aí esse trabalho não parou mais, eu tomei gosto, comecei a produzir. Então hoje sou uma das pessoas que mais produzem conteúdo sobre esse tema no Brasil. Tem outras pessoas, mas eu sou um dos que mais produzem conteúdo sobre esse tema. E no começo desse ano, a convite do Tiago e do Lázaro, eles me convidaram para vir participar da TrueChange, né, atuar junto com a TrueChange, fazendo algumas iniciativas. E dentre elas, a TrueChange, para quem não conhece, ela trabalha aí com, abri até o site que depois vocês podem conhecer. A TrueChange é uma consultoria especializada em low-code. Ela está no mercado só trabalhando com low-code desde 2011. Então, é um bom tempo falando de low-code, sendo que esse apelido low-code, ele surgiu em 2014, o nome, o termo, né? Ele surgiu em 2014. Então, a TrueChange, antes de se chamar low-code, ela já trabalhava com essas plataformas. Isso foi uma evolução, né? A TrueChange percebeu essa demanda, isso que o Leonardo falou é notório, né? A gente tem estima-se que menos de 1% da população sabe desenvolver, né?
Então, poxa, se menos de 1% sabe desenvolver, eles têm que desenvolver para o restante, né? Para os 99% da população. Então, é muita coisa para ser desenvolvida com pouca gente para desenvolver. E esse gap ele ficou mais em evidência quando a gente pega ali, até nessa apresentação que eu tinha aberto aqui, eu falo, aqui é uma apresentação que eu fiz na Campus Party, eu falo aqui que a pandemia fez que 85%, 87% das empresas acelerarem o processo de transformação. Então, é bem engraçado o que aconteceu por conta da pandemia. Mas a Forbes e o Gartner já apontavam o crescimento do low-code antes de se pensar em ter pandemia. Então, esse crescimento já existia. Então, é uma coisa aí que não é mais uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. A transformação, a revolução low-code, fica até o convite para quem quiser depois, olha eu fazendo meu jabá, viu, Romulo? Ó, para quem quiser depois, tem lowcode.leoandrade, tem um e-book que eu falo da revolução low-code, é gratuito, e vocês podem baixar, tá bom? Mas é isso, basicamente esse sou eu, estou aqui para falar um pouco, conversar um pouco, acho que a ideia aqui é mais a gente bater esse papo, e vamos falar sobre low-code, no-code, o que vocês quiserem. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito bom, Léo Carvalho, Léo Andrade. O gargalo em cima das áreas de TI é realmente algo crítico, né? Falta infraestrutura hoje tecnológica para que a transformação digital ela aconteça de maneira mais fluida, né? Tem muita gente realmente dependendo da mão de obra para que projetos, né, saiam do papel. O mercado abraçou essas ferramentas. Hoje a gente tem uma procura muito grande, inclusive por profissionais para conduzir, né, projetos que acontecem em cima dessas plataformas. E existem dois nomezinhos que ficam ali, né? O low code, no code. E no bate-papo com o Léo Andrade, o Léo, não, calma, pera aí, porque nós não somos no code, nós somos low code. Então, essa confusão de termos que descrevem essas plataformas, que eu chamo de desenvolvimento rápido, né? Há mais tempo a gente chamava de RAD, né? Rapid Application Development. Então, esse termo evoluiu para low code, né? E eu queria perguntar para vocês, para a gente discutir aqui, iniciando esse bate-papo, as diferenças na visão de vocês sobre as plataformas low code e no code. Como é que vocês podem apontar isso, né? Existe a necessidade de se fazer essa distinção? Ou isso pode passar despercebido? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Eu posso começar, Fica à vontade, Léo, vai lá. Tá, beleza. Eu gosto de distinguir porque eu tenho um entendimento, tá? Dos dois universos. E os dois universos, eles são muito interessantes, tá? Mas eles têm uma distinção. O no-code, ele é focado para quem não é desenvolvedor. Ele é focado para quem não tem nenhum tipo de conhecimento de programação. Ele é focado, inclusive, para que o que estão chamando, e algumas empresas americanas estão chamando de System Developer, que são os desenvolvedores não desenvolvedores, né? São os desenvolvedores de negócio, pessoas da área de negócio que vão poder desenvolver. E qual que é a diferença do low code? O low code, ele é focado para um programador, mas é para acelerar o programador. Porque a diferença é bem básica, eu gosto de fazer a analogia do Lego, né? Eu sempre faço essa analogia. Então, vamos imaginar no low code que são peças do Lego. Então, eu tenho várias pecinhas do Lego, né? Pecinha 2 pininhos, 3 pininhos, 4 pininhos, 4x4, 5x5, enfim. São pecinhas. Então, vou começar a montar meu castelo. Comecei a montar o castelo da Cinderela com low code. Todas as peças estão prontas, então não preciso programar, porque tudo aquilo já é sempre usado, o login de usuário, o CRUD, não sei o que. Então essas peças estão prontas. Eu vou lá, pá. Só que chegou no topo do castelo, eu preciso de uma peça para pôr a bandeira. E essa peça não existe. Como é que eu vou fazer? O low code me permite criar essa peça através de programação. Então é por isso que o nome é low code. Agora, quando a gente vai para o lado do no-code, eu não tenho essa possibilidade. Essas peças, elas são as peças que existem. Então, eu tenho que me virar com elas. Não tem a peça para colocar bandeira, então eu preciso
pegar as peças que tem e faça um apoio para a bandeira, não sei, né? Então é só para fazer essa analogia. E um outro ponto que também acontece entre as duas é que normalmente as plataformas no-code, elas têm uma infraestrutura própria e você fica preso ao fabricante. Então você paga uma licença para estar preso a ele. Você terminou, você deixou de utilizar, ou a empresa faliu, vamos supor assim, da plataforma, você vai perder seu aplicativo. Já na low code, não. Você tem a opção de ter a cloud, né? Porque quando a gente fala de low code, no code, a gente está falando de nuvem, tá? Tudo na nuvem. Então você tem ou a cloud da fabricante, mas de qualquer forma você tem acesso a esse teu aplicativo lá compilado, ou você tem a sua cloud, a on-premise, é minha. Eu que controlo a infraestrutura. Então, um aplicativo ele é teu. Se a empresa falir, você só vai ter que pegar e falar, não, vou ter que seguir de outra forma. Mas você não para de funcionar o teu aplicativo. Então, acho que, de uma forma bem sucinta, eu gosto de traduzir dessa maneira a diferença entre as duas. Elas podem parecer sutil às vezes, mas quando você vai falar de um projeto, e aí a maturidade que o Léo falou, ela vai muito em cima disso, né? Quando a empresa está bem madura, ela vai pegar uma plataforma low code porque ela está pensando na evolução daquela aplicação dela, né? E há um espaço forte de corporações, né, usando essas plataformas. Então, Léo Carvalho, a sua visão aí em cima dessa diferenciação. Cara, perfeito. Eu acho que o que o Léo trouxe. Adorei a analogia do Lego. Já vou pedir os direitos autorais para usá-lo também. Adorei essa ligação. O meu critério é muito em cima disso, que é quando a gente fala de complexidade. Eu acho que é o principal critério que a gente usa para definir o uso de uma plataforma low-code versus uma no-code, né? Quando a gente está falando de uma entrada rápida de negócio, de um MVP, cara, o no-code vai resolver muito rápido, porque é juntar pecinhas ali que já estão e você valida a ideia, né? Testa a sua ideia para ver se aquilo ali está legal. Agora, quando a gente fala de corporativo, de negócio, cara, as regras de negócio são muito únicas. Então, a gente precisa dar uma certa liberdade, né, para que as pessoas coloquem a sua regra de negócio ali. E não tem como fugir, né? Você precisa de um pequeno nível de programação, né? Eu achei muito legal que ele falou assim, é uma plataforma para quem programa. Precisa ser um programador formado em Harvard? Não. Né? A gente tem até um caso muito legal em que eles pegaram engenheiros de produção, deram noções básicas de programação para esse pessoal e eles passaram a fazer as automações necessárias dentro da plataforma. Então, achei super interessante, porque eles falaram, não vou mexer com a minha TI está resolvendo outros problemas. Eu sou da área de processos. Peguei minha turma de engenharia de produção, que é com total foco em processos, e ensinei para eles o básico de programação, fazer um loop, fazer um if, fazer atribuição, conceito de objeto, conceito de um array, conceitos básicos de programação, e essa turma vai fazer a automação. Poxa, mas eu preciso fazer uma integração com uma API. Cara, aí eu preciso de alguém que tenha uma noção de programação mais profunda, para que ele construa isso de alguma forma. Então, eu gostei muito que o Léo falou do Lego, que é isso. Se eu não tenho a bandeirinha, alguém precisa construir a bandeirinha, né? Aquela bandeirinha precisa ser construída. Então, acho que a visão é muito em cima da complexidade. Qual o nível de complexidade que eu tenho, que eu preciso atender para eu poder olhar para que lado que eu consigo utilizar disso. Eu brincava muito de Lego, cara, por isso que eu fiz a analogia assim. Eu roubo dos meus meninos, inclusive. Olha, que eu não tenho filho ainda. O dia que eu tiver... Eles ganham... Vai ser o presente que ele vai mais ganhar, porque eu vou me aproveitar desse... Meus meninos ganham Lego, eu que monto. Eu tomo deles e eu vou lá e monto. Deixa eu só complementar uma coisa que eu vou pegar aqui da fala do Carvalho, que é o seguinte, existem algumas plataformas, inclusive a Mendix, que é a TrueChange representa, que ela até tem duas plataformas de desenvolvimento em uma só. E é justamente por conta dessa divisão aí que o Leonardo falou. Ela tem uma plataforma online que é mais no-code, e ela tem a plataforma low code, ou seja, a plataforma online é para essa pessoa de negócio que
que ela só precisa ter uma noção básica de programação, mas ela fica limitada às pecinhas que tem prontas. E aí, se de repente não tem uma peça pronta, ele vai lá, pede para o time de TI, o time de TI constrói na outra ferramenta e fica disponível para ele nessa plataforma online. Ele pode usar. É só ele ligar e já está resolvido. Então, a Mendix tem essa visão, né, desse Citizen Developer. Então, vocês vão começar, quando o pessoal começar a se aprofundar no assunto, vai ouvir esse termo, que também é um termo novo. É importante trazer para a turma que está aí, né, chegando agora nesse conceito de low-code. Gente, vocês estão ouvindo nomes novos. A Seidel está no mercado mineiro, né, com uma plataforma que já resolve problemas de gestão de conteúdo, processos, né, para o mundo inteiro. A plataforma é aberta para o mundo inteiro. É uma empresa mineira, que a gente tem, inclusive, um orgulho muito grande. E o Léo Andrade está falando da Mendix, que ninguém possivelmente conheça, mas Mendix é Siemens, né? Então, assim, nós estamos falando desde o mercado de pequenas, médias a grandes corporações, já estão entrando nesse contexto exatamente porque há uma necessidade da digitalização. E aí tem uma coisa muito bacana que me encanta demais, que é essa democratização da computação, né? A gente está com vários cursos para pessoas que não são da área de TI na pós-graduação. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Vocês falaram que precisa de pouca capacitação, de alguma capacitação. Eu queria entender, Léo Andrade e Léo Carvalho, nos projetos que vocês já conduzem aí com essas plataformas, qual o timing, né? Qual a janela para preparar uma pessoa da área de negócio para começar a produzir e quais os conhecimentos que vocês precisam trazer para essas pessoas para que eles consigam fazer? Eu gostei da questão arquitetural aí, né, do Mendix, que existe uma plataforma que se vale de uma infraestrutura que pode ser construída por desenvolvedores mais alto nível, né? Mas a pergunta está exatamente para essa turma que não é da área de tecnologia. Qual que é o tempo para a preparação dessa pessoa e qual o conhecimento que é necessário para que eles comecem a fazer a contribuição efetiva, extrair valor da plataforma? Dessa vez tu começa, vai, Léo. Senão Boa, só eu falo. vamos lá. Cara, a gente tem tido experiências muito que às vezes até surpreendem, sabe? Porque quando, igual o próprio Léo falou, né, a gente já traz uma estrutura, às vezes, muito bem formatada, de coisas muito bem prontas, e à medida que a gente vai vendo coisas acontecendo, a gente vai criando essas caixinhas e já vai acoplando na plataforma e deixando aquelas caixinhas disponíveis para o pessoal utilizar. Então, tem sido... A gente teve casos de, em um mês, ter pessoas da área de negócio começando a automatizar processos usando um JavaScript, um exemplo. Ou seja, cara, ele nunca teve contato com programação, etc. Deu-se ali uma noção, cara, isso aqui é um objeto, isso aqui é orientação a objeto, funciona assim, você tem uma classe, você tem um objeto, uma parte, cada coisa faz a sua parte. Isso aqui é um laço de repetição, isso aqui é uma condicional, aqui você testa isso dessa forma, ok. E, a partir do momento, a pessoa, como a plataforma já traz muita coisa pronta, ela começa pelo pronto. Isso que eu acho legal. Ela começa pelo pronto. Então, ela começa arrastando caixinhas e só configurando caixinhas. Até a hora que ela vai chegar nesse momento que ela vai falar, cara, a caixinha não me atende plenamente. Ela me atende até aqui. Eu preciso dar um passinho para frente. Com coisa de um mês, a gente já tem pessoas de área de negócio promovendo essa automação. Só que eu sempre ponho um porém, tem que tomar um cuidado, que é a governança. Então, assim, legal, então eu vou pegar meu cara do financeiro, vou pegar meu cara do RH, vou botar todo mundo para meter a mão e sair fazendo coisa. Calma, né? Vamos com calma, porque tem que ter uma governança sobre isso.
né? Aí entra as nossas experiências de programação, né? Que é aquilo, cara, nós temos esse bloquinho de código aqui. Se duas pessoas mexerem nele, um pode matar o resultado do outro, um pode estragar o resultado do outro. Que as pessoas de área de negócio talvez não tenham essa maldade. Então, a plataforma tem que estar muito bem preparada para isso e tem que haver uma governança muito séria por trás disso, porque senão vai virar o famoso caos organizado, né? Tá tudo organizadinho ali, mas cada hora um reclamando que a funcionalidade dele parou de funcionar, daquele ele parou, daquele ele parou. Então, isso tem que haver uma necessidade. Mas, em termos de velocidade de entrega de valor e de resultado, é muito rápido. A gente tem sido surpreendido, até porque, né, as pessoas passaram a se interessar mais pela tecnologia, né? Como eles tiveram que obrigatoriamente conviver com isso trouxe à tona um interesse maior das pessoas de saber o que é isso, de como que funciona um pouco por trás. Então, a gente já pega um mercado, né? Eu falo de hoje, né? Porque a gente passou aí 2 anos tendo que conviver com isso, mas a gente já chega num mercado hoje mais interessado, talvez não com o conhecimento que gostaríamos, mas pelo menos mais interessado em conhecer mais disso e aprofundar um pouco mais nisso. Eu acho que isso acelera ainda mais a entrega de valor. Boa, muito bom. Mas o que eu tenho notado é muito de acordo com os trabalhos que eu faço, que eu não faço só trabalho com a TrueChange, né? Eu faço outros trabalhos também. A TrueChange é o meu maior tempo hoje, né? Dedicado. Então, o que eu tenho reparado que, na média, as pessoas que começam do zero a se interessar por aprender e de repente, já estar apta, se ela estiver dedicada, na minha análise fria, uns 3 meses elas já conseguem desenvolver com um nível legal de maturidade. Acho que a grande sacada do low code é justamente você equilibrar, ou melhor, diminuir um pouco a curva de aprendizado, a curva inicial de entrada, né? Só que, de qualquer forma, quando a gente treina essas pessoas, se a pessoa não tiver noções de lógica de programação, é uma das coisas que a gente bate muito no martelo, porque esse conhecimento a gente precisa ter, mesmo se a pessoa for só de negócio. Se ela tiver um conhecimento de lógica, ela vai pegar muito mais fácil, né? Agora, se não, aí tem essa dedicação em cima da lógica. Então, o pessoal sempre pergunta, por onde eu começo? Qual a ferramenta? A, B, C ou D? Começa por lógica, né? Que é o ponto. Se você sabe a lógica e depois estruturas de dados, aí você vai conseguir entender, vai conseguir aprender qualquer uma dessas ferramentas, porque é muito visual, né? As ferramentas são muito visuais. Só que aí vai chegar no ponto que não dá para fazer e aí eu tenho que ser uma pessoa especialista em desenvolvimento e aí o que o Léo falou de ter governança. E aí a gente cai por terra aquele ponto. Ah, low code vai acabar com os programadores? Não, precisa deles. As plataformas são feitas para eles ganharem produtividade, então eles só vão começar a ter mais braços, né? E esse termo System Developer, ele veio desse negócio de o cara lá de recursos humanos está precisando de uma funcionalidade. Ele está precisando de um negócio para organizar os contatos dele. Aí ele vai lá pedir para TI, né? Aí o cara da área de desenvolvimento fala, pô, ó, meu backlog aqui está lotado e isso daí que tu tem não é prioritário. Se tu conseguir colocar na frente, lá com a direção, então a gente faz. Só que nunca consegue. Aí o que o cara faz? Ele vai lá e faz uma planilha do Excel. E aí a planilha do Excel tem os seus problemas, que não existe negócio de controle de versão, os dados se perdem, e aí o que aconteceu? Vem as tecnologias low-code para permitir que esse cara, através de uma estrutura pronta, ele possa construir as aplicações e pronto. Eu acho que o Rono gostou. Você chegou no ponto que eu queria pegar exatamente onde você está aí, que é o seguinte, né? As pessoas que não conhecem as plataformas low-code podem começar a olhar para isso e ficar uma dúvida, né? Que é o seguinte, existe um contexto específico, igual você falou, um sistema ali para uma automação de um processo ou para simplificar uma funcionalidade que um cara pensou. Existe um
um contexto específico em que essas plataformas elas são melhor aproveitadas, ou a gente pode pensar que essas plataformas, e aí não só pensar, né, mas entender com vocês, essas plataformas elas conseguem substituir integralmente as stacks de programação tradicional, ou seja, você consegue fazer um aplicativo para celular, você consegue fazer um sistema de grande porte, você consegue... Qual que é efetivamente o boundary, né? O limite ali onde essa plataforma low-code ela fala assim, opa, a partir de agora eu não consigo ir, não. Né? Qual que é esse limite? Eu estava numa conversa mais cedo, desculpa, Léo, é só porque eu pensei aqui numa conversa que eu estava tendo com um pessoal que é da região aí, é de BH. Não sei se vocês estão em BH, mas é de Minas, né? Eles têm uma plataforma chamada Fluna. Está sendo criada aí em BH, uma startup, uma plataforma chamada Fluna. E eu estava batendo um papo com eles e perguntei assim, cara, o que dá para construir? Dá para construir qualquer coisa. Ele falou, cara, a gente já construiu aqui entrada de portaria, já construiu controle de caminhões, né, de transportadora para controlar, ver onde o caminhão tá. A gente já construiu um monte de coisa. Aí eu falei assim, mas game tu nunca construiu. Ele falou, já fiz até joguinho com a plataforma. Então, assim, tudo que é aplicação comercial, eu já vi vários tipos, né? Então, o primeiro projeto low-code que eu participei, ele é um marketplace da Vale, da mineradora. Gigantesco marketplace que a gente fez lá para trabalhar com a compra de coisas de fornecedores. Eu já vi projetos em instituições financeiras, já vi projetos em tanto banco quanto corretora de valores. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de aplicação empresarial tranquilamente, seja web, seja mobile, e depende da plataforma, né? Mas a maioria delas, hoje em dia, você já desenvolve os dois tipos, né? E até o Léo falou ali da Cronep. A Cronep, ela também tem um negócio legal ali, né? Que é uma plataforma também brasileira, que também constrói os dois, e ela te permite, eu não quero low-code, então os desenvolvedores que não querem low-code, eles mudam a chave e desenvolvem programação normal dentro da própria... Vira uma IDE. Vira uma IDE. Então, assim, possibilidades, né? Várias possibilidades. E a gente tem várias plataformas. É olhar qual que é a melhor, mas o que você... entender o que você está precisando. Porque tem plataformas que você consegue... que elas são destinadas para você construir da empresa para dentro, né? Então, Power Apps, por exemplo, da Microsoft, é uma plataforma para construir aplicações internas. Só que tem plataformas que são para aplicações. A Mendix é para qualquer tipo de aplicação, por exemplo. Então, você constrói interna, externa, o que você precisar. O mobile, web, enfim. Então, é o que a tua criatividade tiver, né? Ou o que a empresa precisar, lógico, brincadeira. Há que se pensar e analisar essa plataforma, né? Léo Carvalho, quais são aí os limites, se é que existem limites para o Sidle One? Pois é, eu tô na linha do Léo Andrade de que limite tem. A gente ainda não achou ele, mas que tem, vai ter. Né? Eu acho assim, toda tecnologia tem limites, todo formato tem limites. Mas para o que nós temos hoje de demanda de mercado, principalmente comercial, corporativo, cara, constrói-se qualquer coisa. É exatamente isso que ele falou. Preciso fazer um portal de serviços de uma prefeitura. Está feito. Preciso construir um grande RP de controle de contratos de financiamentos monstruosos. Fizemos. Então, assim, você consegue trazer para a realidade. Então, você vê duas... e aí é legal, dentro do que o Léo falou, eu vejo duas aplicações principais. A plataforma como core, então tem gente que fala, cara, isso aqui vem para eu construir rápido e substituir um legado meu que não dá mais, que já não tenho como manter, então realmente eu preciso substituir, mas eu preciso substituir por algo flexível, porque eu sei que eu vou ter uma constância de mudança muito grande. Então, trocar um legado por um outro que daqui a 5 anos está legado, não me resolve. Eu preciso de algo que me dê a possibilidade de crescer. E gente que usa como entorno.
Então, às vezes, ele tem uma plataforma, ou um RP, ou alguma estrutura, porque é muito comoditizada aquela operação, mas ele precisa revolucionar o mercado dele, ou revolucionar o atendimento dele, algumas formas, que ele começa a construir um monte de coisa em volta, porque aquele core ali, ele não precisa mexer, porque isso não vai mudar. Às vezes é do negócio, que é aquilo e pronto. Mas, cara, eu tenho como inovar fazendo várias coisas diferentes aqui em volta. Então, ele traz a solução, como tem essa facilidade de conexão, de conversa, ele vem e cria uma camada no entorno ali que ele começa a trabalhar isso. Mas ainda assim, realmente, hoje eu tô com o Léo, a gente ainda não achou a limitação, aquele limite que fala assim, cara, daqui para frente eu ainda não consigo ir. Bacana. Nós começamos a caminhar para o final aqui, né? Infelizmente, a gente tem esse intervalo dessa janela para as 19 horas, a gente tem que finalizar. Eu queria, então, passar a palavra, a turma não colocou nenhuma questão, eu queria passar a palavra para vocês. Que mensagem, né, Léo Andrade, Léo Carvalho, que vocês gostariam de deixar para a turma que está investigando nessas plataformas no-code, seja empresas, né, que estão buscando uma forma de agilizar seus processos e o desenvolvimento dessas soluções, sejam para as pessoas, né, que estão buscando se capacitar e identificar oportunidades de trabalho, né? Passo a palavra para vocês aí para a gente caminhar para o desfecho. Primeiro, o Léo Andrade, que já me falou que está com um horário extremamente apertado. Léo, por favor. Eu estou aplicando um treinamento chamado Mendix na Prática, um treinamento que a gente disponibiliza. Já fica até o convite aí, lá no site da TrueChange, procura lá Mendix na Prática. Todo mês a gente faz uma turma de treinamento gratuito de uma semana. Então, eu estou aqui dando das 19 às 21 essa semana inteira. Que vai o pessoal da PUC Minas, né? Mas na PUC Minas vai rolar um negócio diferenciado. Então, fiquem ligados aí que a gente já está conversando aí. Cara, assim, quem tá em dúvida ainda, se joga. Assim, não tem como você... eu sei que existe o preconceito, né? Existe aquele pé atrás. Olha, vou entrar nessa plataforma. E quando eu comecei, eu sou do C Sharp, né? Quando eu comecei a programar, comecei em C Sharp. Eu adoro C Sharp. Inclusive, faz tempo que eu não mexo com C Sharp. Não, eu até mexo, assim, ensinando algumas coisas. Mas o primeiro projeto que eu caí, que foi o da Vale, que eu comentei aqui, eu fiquei com o pé atrás, falei, nossa, isso aí não, eu vou ficar amarrado a isso, preso a isso. E aí você vai entendendo como é que o negócio funciona, as possibilidades que você tem de construção e de agilidade, e você começa a enxergar com outros olhos, porque não é que você tem que falar, não quero isso, porque isso daí não é programação. Poxa, se eu desenvolvo o sistema, se eu precisar construir uma coisa que não tem, eu tenho que programar. Por exemplo, a Mendix, você vai utilizar Java e JavaScript. Então, você tem que saber Java, tem que saber JavaScript. Então, você tem que programar. Então, é programação, porque você tem que programar em vários momentos. Então, assim, tira esses paradigmas da sua cabeça e testa. Porque se você testar, você vai ver como é fácil construir aquelas coisas repetitivas. Por exemplo, o CRUD lá. Todo sistema tem. Tem que fazer sempre o CRUD. Aí você pega numa Mendix da vida, você faz isso em um clique, você fala, caraca, às vezes eu tenho que ficar escrevendo um monte de coisa lá no Node, no Java, no sei lá o quê. Para que se é sempre a mesma coisa? Sabe? Até a conversa da Fluna foi, o start da Fluna foi quando eu precisei construir um RP e eu fiquei pensando, putz, de novo eu tenho que criar a camada de autenticação. Cara, para que se isso é sempre igual? Basta você mudar uma configuração, é isso que muda só. Mas a camada é sempre a mesma, então... Integra ou não com o out, né? Entendeu? Então é isso, então é reaproveitar. É a mesma coisa que vem acontecendo com a programação, né? A programação lá atrás tinha que escrever tudo, aí depois começaram a abstrair, framework, biblioteca, tal. Para quê? Para facilitar. É isso que o low-code veio fazer. Então, se joga e teste que vocês não vão se arrepender. Ô, Léo Carvalho, antes de você começar, Andrade, eu sei que você precisa, né, dar uma escapulida aí, mas, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. A PUC Minas
a gente se orgulha muito desse espaço aqui e a gente faz isso, né, com a participação de vocês. Então, para a gente é um prazer imenso recebê-los aqui. Queria te agradecer pela gentileza de estar conosco. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Nos falamos em breve. Tchau, gente. Eu vou sair aqui para poder dar aula lá, que eu já estou ficando sem voz hoje, de tanto falar. Tchau, obrigado. Mas, por favor, Léo Carvalho, desculpa a interrupção. Vamos lá. Nada que isso. Na mesma linha do Léo, né? Olhem para isso como um acelerador de entrega de valor, né? Vamos falar de ágil, né? Vamos falar de desenvolvimento ágil. Isso a gente está falando de entrega de valor. O low code ele te ajuda muito a entregar valor muito rápido, né? Então, não mata quem programa e acelera o trabalho de quem programa, né? Então, isso eu acho que é o principal, assim, você ter um acelerador de entrega de valor. Olhe para as plataformas de low code como um acelerador de entrega de valor, porque o seu usuário está precisando disso. E se você começa a entregar isso, isso é bom para você, é bom para a corporação, e você pode focar realmente aquele esforço de programação no que é altamente complexo, que precisa nascer do zero, efetivamente. Né? E não ache que você perde a liberdade ao trabalhar com o low code. Você tem toda a liberdade de construir sua interface e usar a plataforma como um back-end as a service. Você consegue usar ela também como front-end, caso seja a sua necessidade. Então, você tem uma liberdade inacreditável, mas a velocidade é absurdamente maior. E como o Léo falou, a Saido também tem um treinamento que ela faz aberto ao público. A gente sempre coloca lá no LinkedIn da Saidon, então olhem lá que o Saidon Foundations está sempre, o Saidon One Foundations está sempre disponível lá, a gente tem mensalmente ou bimestralmente, se não me engano, a gente fecha turmas, a gente já tem essa parceria com a PUC, os alunos de pós-graduação da PUC já utilizam o Saidon One para poder fazer as atividades e fazer os trabalhos também, então fiquem à vontade. O Romeu pode passar meus contatos também, quem quiser bater um papo aí, mas não tenham medo, não é uma prisão, e sim uma grande liberdade que a gente tem de poder construir e entregar valor cada vez mais rápido. Léo, muito obrigado, agradeço a você, agradeço ao Cataldo, né, a toda a Saido por essa parceria. A turma da pós-graduação e da graduação está se valendo do ambiente da Saido para entender processos de negócio e automatizar algumas dessas ações. E é muito bacana ter vocês aqui. Então, agradeço aí por ter aceitado esse convite de participar dessa nossa edição do ICEI Talks. Eu que agradeço o convite, Romeu. Muito bom, muito legal. Gente, nós vamos terminando mais uma edição que daqui a pouco, lembrando a todos, estará disponível no YouTube e também no nosso site icei.pucminas.br/ICEITalks, e contamos com vocês, né, todas as quartas-feiras aqui para a gente bater um papo muito bacana sobre tecnologia, sobre a aplicação da tecnologia, sobre a comunidade em torno da tecnologia. Então, em nome do ICEI, eu agradeço a presença de todos vocês e espero encontrá-los novamente em outras edições. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.